Olá, sejam bem-vindos ao Corcast, o podcast da Cor, Escola de Negócios e Família. Eu sou a Bruna Piana. E eu sou a Débora Piana e nós estamos aqui com um convidado muito especial. Eu tenho até... não sei, eu sou partidária para falar isso, porque ele foi o meu pastor pessoal, a esposa dele é minha pastora, então eu fico muito feliz de ter trazido ele até aqui. É o Breno Ferrari. Breno, obrigada, viu, por aceitar esse convite. A gente admira muito você, a sua família, o seu ministério, e a gente fica muito feliz de você estar aqui. Que bom, fico muito feliz, viu, Débora, Bruna, a gente caminhou junto, né, eu pastoreei vocês por um tempo, agora vocês estão numa outra unidade na nossa igreja, e eu fico muito feliz de ver, assim, o que Deus tem feito através da vida de vocês, o crescimento pessoal, crescimento profissional. Me sinto honrado com a oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto tão delicado, né, espero contribuir. Talvez seria melhor você botar uma pastora, uma mulher top, assim, para falar, mas eu, dentro, assim, da bagagem que eu tenho, da experiência, né, casado, pai de 2 filhas, agora a terceira chegando, espero também poder contribuir dentro do assunto e inspirar a vida de tantas mulheres que estão aí inspirando no trabalho de vocês. E bom, Breno, obrigada mais uma vez, né? Eu queria mandar um beijo para a Ju Ferrari, minha pastora, né? Espero que ela esteja acompanhando aí com a gente, tenho certeza que tá. Com barrigão. Com barrigão. Então vamos começar falando disso? Pode ser. Breno é pastor da Central, Isso. Psicólogo, Isso. pai de 4. Exatamente. Gente, ele me passou, né? Me passou, porque eu tenho 3, Breno agora já tá em 4. A gente anda com família de 3, as pessoas já acham, família grande. Agora que a gente tá grávida do 4, é impressionante, assim, a gente vai nos lugares, às vezes deixa as crianças na escola, em algum lugar, e vai nas consultas do pré-natal, só eu e a Ju, né? Ai, que gracinha, primeiro filho. Aí a gente, não, é o 4, o pessoal regala o olho, assim, e horroriza com a gente, mas é uma alegria, né? A palavra manda a gente crescer e multiplicar, e nós levamos a sério o mandamento, então estamos gerando filhos. Muito bom, Breno. Então eu queria que você começasse a contar como que foi a sua carreira. Eu sei que você é psicólogo antes de ser pastor, né? Sim. Como que foi essa transição? Por que você escolheu psicologia? Como que você aplica essa psicologia dentro da sua realidade pastoral, dos aconselhamentos, e como que está esse trabalho atualmente? Desde muito pequeno, assim, desde criança, adolescente, eu sempre gostei muito de ouvir as pessoas. Eu acho que tem assim, sei lá, Deus me deu um dom, uma habilidade de ouvir, de se importar com as pessoas. As pessoas sempre gostaram, assim, de desabafar comigo, de buscar conselho, e eu tinha algo no meu coração que me impulsionava a cuidar de pessoas, a olhar a necessidade do outro, a ouvir, a aconselhar, a desafiar. Então, isso sempre foi algo forte no meu coração. Quando eu estava no ensino médio, ao conhecer as opções de curso e tal, eu falei, cara, isso eu acho que tem algo para mim aqui na psicologia. Então eu fui estudar e foi a carreira que eu segui durante muitos anos. E eu trabalhei, além de atender na clínica, então eu atendi na psicologia clínica por alguns anos, e paralelo a esse processo eu trabalhei também com políticas públicas. Então eu trabalhava na área de mediação de conflitos, com prevenção à criminalidade. Então eu atendi muitos anos casos de violência doméstica, casos de conflitos de vizinhança, conflitos familiares, comunicação não violenta, mediação de conflitos. Então eu trabalhei muitos anos nessa área, da psicologia clínica e da psicologia social. E aos poucos eu fui também me desenvolvendo dentro da igreja, porque assim, eu fazia muita coisa ao mesmo tempo, porque eu, né, tinha lá minha namorada, que virou noiva, depois esposa, e paralelo a isso, estágio, trabalho, me desenvolvendo. Aí eu trabalhava em 2 lugares ao mesmo tempo e trabalhava no terceiro lugar, que era na igreja, porque a gente sempre, assim, amor, foi na célula que eu e a Ju nos conhecemos, foi na igreja que a gente teve o nosso alinhamento de foco, de propósito, de fé. Então, paralelo a todo o processo que eu vivi dentro da psicologia, dentro da igreja eu estava servindo. Aos poucos a gente começou a liderar os adolescentes da igreja, então era uma festa, assim, porque todos os adolescentes da igreja eram com a gente. Então a gente fazia muito acampamento, muito retiro, muito evento, e pregava muito, aconselhava muito aquela moçadinha naquela fase, assim, de tomar decisão, então de começar a profissão, de escolher casamento. Então foi muito especial essa fase, e aos poucos esse grupo de adolescentes cresceu muito, virou um grupo muito grande. Foi quando eu
deixei a minha carreira no mercado e passei a me dedicar exclusivamente à igreja, e foi muito especial, porque assim, tudo que eu vivi na psicologia, tudo que eu aprendi, tem me ajudado muito na igreja, tanto nos meus aconselhamentos, nas minhas pregações, nas minhas aulas, quanto para poder treinar pessoas, né, gerar ferramentas, capacitar, porque eu entendo que uma das nossas funções como igreja é não só acolher e atender e aconselhar, mas também gerar ferramentas, gerar valor, gerar ensino. Então, eu consigo, assim, conciliar um pouquinho a palavra, o que a Bíblia ensina, com alguns princípios, algumas técnicas. Então, eu acho que isso tem impulsionado muito a área que hoje eu lidero na igreja, que é a área de saúde emocional, a área de cura. Então a trajetória foi indo dessa forma. Paralelamente, a psicologia com o nosso ministério na igreja e, aos poucos, tentando, assim, conciliar e fazer uma sinergia entre essas duas frentes. E, Breno, eu tenho uma dúvida, assim, porque a psicologia, ela já foi um tabu muito grande na igreja. Não só da gente fazer a terapia, Sim. mas de estudar a psicologia. Porque, em tese, muitas linhas da psicologia, elas talvez confrontam o evangelho ou vice-versa. E como que você conseguiu encontrar esse complemento de um ao outro para a gente conseguir, de fato, entender a importância da gente falar sobre saúde emocional dentro da igreja, dentro do trabalho, enfim. É muito interessante porque, na verdade, quem criou todas as coisas foi Deus. Então, o mesmo Deus que criou, por exemplo, né, a lei da gravidade, se eu pegar e soltar esse copo, ele vai cair, porque existe uma lei que rege os corpos físicos. Deus criou leis que regem as nossas emoções, criou leis que regem os nossos relacionamentos, criou leis que regem o mundo espiritual. Então foi ele que criou as leis. E quando um cientista, um psicólogo, ele vai estudar a mente, as emoções, os relacionamentos, ele está estudando um objeto que tem um criador e que tem leis por trás disso. Então, por mais que esse estudioso ele não creia em Deus ou não conheça muito da palavra, ele vai, em algum momento, extrair percepções que vão comprovar o que a Bíblia já diz. Tem uma psicóloga amiga minha que ela fica impressionada, porque ela, assim, cabeçona, estudiosa pra caramba, pós-doutora e tal, e ela converteu, assim, tem uns 3, 4 anos, e ela fala, gente, eu tenho uma biblioteca enorme, milhares de livros, já estudei tanta coisa, e agora eu leio a Bíblia e falo, já tá tudo aqui, porque a Bíblia, ela traz princípios que a psicologia hoje está começando a defender. Por exemplo, tem um provérbio que fala assim como você imagina na sua mente, você será. E a psicologia, ela mostra como que a mente tem a capacidade de criar realidades, como que os conceitos que você faz sobre si mesmos vão levar você a tomar decisões, a agir, a construir. Então, a sua vida, ela vai sendo construída com base naquilo que você acredita sobre você. E tem um provérbio escrito há 3.000 anos atrás que já falava isso, né? A Bíblia fala sobre emoções, sobre relacionamentos, sobre conflitos. Então, os assuntos que eu estudava lá na mediação sobre conflitos, nós temos dezenas de provérbios que falam sobre boca, sobre língua, sobre conflitos. Então, a Bíblia, ela é muito profunda, ela é muito atual, e quando você tem um cientista sério que está estudando mesmo, pesquisando, que não é uma coisa que tem uma ideologia, um viés forte por trás, mas alguém que está buscando compreender e está estudando, você vai ver que a maioria das descobertas e das técnicas, elas vão comprovar coisas que a Bíblia já falava há muito tempo. Legal você falar isso, Breno, porque a Cora, ela é muito nova, né? Ela acabou de nascer. E ela nasceu de um desejo justamente da gente aplicar coisas que a gente já viu na palavra e que a gente vê fora da palavra no mercado, aí já falando de um mercado empreendedor. A Bíblia, ela fala sobre todos os assuntos. Tudo. Ela é muito impressionante. A Bíblia é um manual, né? Exato. Completo para todas as áreas da nossa vida. Para todas as áreas. Exatamente. Se você quer empreender, se você quer ser boa mãe, se você quer ser um bom pai, se você quer ter saúde emocional, a Bíblia, ela tem lições a respeito de todas as coisas. E muitas vezes a gente vê que as pessoas, elas têm resistência a entender o que a Bíblia fala a respeito de todas as coisas. Então, a Cora, ela veio justamente
justamente pra gente quebrar esse paradigma e Muito falar, bom. gente, nós vamos falar de negócios, nós vamos falar de família, mas nós vamos entender o que a Bíblia já fala. E eu falo assim, gente, eu truco uma pessoa que faz tudo o que a Bíblia fala e não tem resultados. Então, é muito legal você trazer isso, né? Que realmente a Bíblia ela já fala a respeito de tudo. E nós estamos, às vezes, correndo atrás de entender o que é maravilhoso. Mas se a gente for para a Bíblia, a gente já tem as respostas, Sim, né? sem dúvida. Sem dúvida. Perfeito. Então, agora eu queria entender, Breno, de você, como que é essa questão do aconselhamento dentro da igreja, tá? Porque a gente sabe que tem muitos pastores que aconselham e que não tem essa base da psicologia. Sim. Como que você traz isso, né, para fazer um aconselhamento de uma forma talvez mais técnica? É claro que o Espírito vai direcionando esse aconselhamento, não estou dizendo que os outros pastores eles não têm condição, mas um pastor que tem essa base da psicologia tem muito mais ferramenta, né, para tudo isso. Eu dei, durante muitos anos, um curso sobre aconselhamento e eu desenvolvi algumas aulas e uma das coisas que eu explicava lá é que uma boa parte do seu aconselhamento é ouvir. Então, muitas vezes o conselheiro ele fica ansioso e ele fica ali com peso, ou às vezes ele vai muito focado naquilo que ele vai responder, naquilo que ele vai falar. E, assim, 80% do que você vai falar vem do que você vai ouvir antes. A Bíblia já fala assim, confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados. Então, no processo de falar, a pessoa, ela já é curada de muita coisa. Então, um ganho enorme, se você for aconselhar alguém e você for para esse atendimento, para essa reunião, sem o peso de o que eu vou falar, isso já melhora muito, assim, a sua escuta e a sua intenção. Porque quando você ouve a pessoa genuinamente, quando você está ali de coração aberto, de coração inteiro, porque se você está preocupado no que você vai falar, você não ouve direito. Você fica tenso porque o seu foco está em você. E no aconselhamento, a virada é você se colocar no lugar do outro, você ouvir a história direito e você fazer perguntas e desenvolver aquela escuta com qualidade, porque quando você se desarma do que você pensa, do que você quer, para deixar a palavra de Deus fluir, deixar a pessoa se colocar, o atendimento ele fica muito mais profundo. Então, às vezes, eu vejo lá na igreja, é engraçado, assim, as secretárias ficam rindo, falando assim, o que você faz com esse povo? Porque eles entram na sua sala e eles saem tão diferentes, saem tão calminhos e tal. Não, e eu já tive essa experiência, tá? Então, que eu já fui nesse gabinete aí algumas vezes resolver BO, e realmente é muito impressionante, assim, como você consegue ter uma escuta ativa, mas ao mesmo tempo ir muito no foco de mexer, assim, no nosso coração. E a gente sabe que isso é bíblico, né? Assim, a palavra, ela mexe com a gente, ela penetra, né, os nossos corações. E você, né, com essa técnica da psicologia, digamos assim, mais o agir do Espírito Santo, você consegue tocar na gente, assim. Então, eu já tive essa experiência, eu vejo essa escutativa e vejo também você ter um olhar para nos direcionar e às vezes para nos esticar, né? Porque esse é o objetivo, né? O objetivo não é, acredito eu, né? Que não é só ir lá para ouvir uma pessoa descarregar, mas é ouvir essa pessoa, mas também como que ela pode ser esticada para ser transformada, melhorada, até enfrentar, né, todas as questões que ela tem, emocionais, enfim. Sem dúvida, porque assim, se o foco está no conselheiro, a tendência é ele ouvir superficialmente e na hora que ele vai falar superficial. Então, se a gente desarma da gente e a gente está de fato inteiro para ouvir, a gente consegue perceber coisas mais profundas, né? Inclusive tem provérbios que falam sobre isso, que o que aparece na superfície é só um pouquinho, mas aquele que é capaz de discernir o coração do homem, ele vê coisas mais profundas. Então, o que eu faço assim, primeiro, eu gasto muito tempo ouvindo nos meus aconselhamentos, dentro da psicologia e da mediação de conflitos, que foram minhas formações, uma das coisas que a gente mais aprende são técnicas e modelos de perguntas. Então, um bom psicólogo, um bom conselheiro, ele sabe fazer boas perguntas, e a gente vê isso com Jesus, porque Jesus, muitos das curas que ele fez, dos milagres que ele fez, das conversas difíceis quando ele foi provocado ou colocado contra a parede, você vê Jesus fazendo perguntas
incríveis. Ele era uma das pessoas assim que fazia as perguntas mais fora da caixa, mais malucas, às vezes do tipo, tá diante de um cego e fala, o que você quer que eu te faça? Né? Então, Jesus, ele fazia perguntas, porque quando você pergunta, você leva a pessoa a pensar. O que eu vejo que muitos conselheiros acabam falhando, independente de ser pastores ou não, muitas vezes a gente fala muito e a pessoa ela sai dali e ela coloca nada em prática daquilo que foi falado, porque alguém que vai falar faça isso ou faça aquilo, a pessoa ou ela já sabe e não faz porque não dá conta, ou ela não consegue ver onde que está a raiz do problema. Então, quando você escuta mais profundamente, você enxerga coisas que a pessoa não está enxergando. Então, eu acho que um dos grandes diferenciais que o conselheiro precisa ter é isso, é ajudar a pessoa a ver o que ela não está vendo sozinho, porque se for para falar o óbvio ou ficar pressionando ela, faça isso, faça aquilo e tal, a gente vai acabar só colocando um peso de religiosidade e de cobrança. Então, a partir da escuta e de técnicas de pergunta, e você falou, né, uma palavra escutativa, porque às vezes as pessoas acham que se eu estou escutando, eu estou perdendo tempo. Mas, na verdade, você não está perdendo tempo. Tem aquela parábola, assim, bem famosa, que é a parábola do afiar o machado, né? Quando você está falando demais, você está batendo com o machado cego. Agora, quando você está ouvindo, é como se você estivesse afiando o machado, porque você está ligando os pontos, você está percebendo coisas que a pessoa não está vendo. Aí você pergunta daqui, pergunta dali, na hora que você vê, você conecta e traz lá do fundo a raiz do problema. Porque não adianta, pensa assim, a pessoa ela tá vivendo a vida dela, tomando decisões erradas, fazendo um monte de bobagem, porque se ela te procurou, é porque ela tá precisando de destravar alguma coisa. E aí tem uma árvore que tá dando um fruto. Se você faz um aconselhamento superficial, é como se você estivesse arrancando o fruto. Só que a raiz continua igual. Então daqui a pouco o que vai acontecer? O mesmo fruto vai nascer de novo. Então, um aconselhamento mais profundo, ele precisa ir lá na raiz e transformar e curar aquela raiz. Porque se ele cura a raiz, aquele fruto que estava fraco ou que estava amargo, ele vai ser curado e vai ser transformado. Então, o objetivo do aconselhamento bíblico, eu entendo, não é ficar trazendo peso, religiosidade e cobrança, ficar dando ordem, faça isso ou faça aquilo. Paulo fala lá em Colossenses, não diga para a pessoa, faça isso ou faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, porque essas regras, elas têm uma aparência de sabedoria, uma aparência de religiosidade, mas não tem efeito nenhum ao frear os impulsos da carne. Então não adianta você ficar cortando os frutos, falando, não faz, não pode, faz isso, faz aquilo. Você precisa ajudar a pessoa a enxergar o que ela não está enxergando, você precisa ajudar ela a curar a raiz, que é a cobiça, que é o vício, que é os porquês que ela está carente, qual que é o trauma não resolvido, onde que está a raiz do problema, e ao curar essa raiz, o fruto vai ser transformado de uma maneira muito mais natural e muito mais profunda. Então eu entendo que um bom aconselhamento, ele ouve mais do que fala, ele faz boas perguntas, tanto para trazer à tona as coisas e conectar os pontos, quanto para levar a pessoa a refletir, porque você mandar o que ela tem que fazer ou levar a pessoa a pensar e chegar às próprias conclusões é muito diferente. Então, eu acho que isso faz muita diferença, e até o aspecto que eu citei de Tiago, capítulo 5, quando ele fala que quando a gente confessa uns aos outros, a gente é curado. A psicologia, ela fala que no processo da fala, você vai elaborando, né? Tem uma parte que é catarse, que é você, né, aliviar aquela tensão, colocar aquilo para fora. Tem uma parte que é no processo que você vai transformar suas angústias, seus sentimentos, você vai transformar isso em palavras, você está elaborando, você fala, o que eu sinto? Por que eu sinto isso? Então, é uma mistura de sabedoria bíblica com conhecimentos técnicos da psicologia que a gente vai levando tanto para aconselhamento, como eu disse também para cursos, né? Então, assim, eu dei curso de aconselhamento, dou aulas e tal sobre isso, porque eu acho que são conhecimentos, às vezes, simples, que ajudam um líder de célula, ajuda um pastor, ajuda alguém da igreja a ser mais assertivo e mais profundo no atendimento das pessoas. Breno, pode perguntar. Hoje está muito em alta se falar em... Como é que é? Emocional? Saúde emocional, isso, demais. Por que está tão em alta? Tem uma crescente de pessoas procurando esse assunto, ou a gente está vendo mesmo uma sociedade mais adoecida?
Eu acho que é as duas coisas, sabe? Eu acho que tem uma crescente, sim. As pessoas, elas estão buscando mais conhecimento, estão querendo saber, estão querendo melhorar, mas a sociedade está muito adoecida. Eu vejo que as pessoas, elas estão... os índices estão muito altos de ansiedade, depressão principalmente, inclusive dentro das listas internacionais, o Brasil, ele perfila assim, no top 5 das listas, né? Então, se eu não me engano, o Brasil é o 4º país mais ansioso do mundo e o 5º mais deprimido do mundo. Nossa. Então, é muito sério, assim, tanto que o governo tem criado novas leis para poder jogar para as empresas a responsabilidade da saúde mental, porque os dados do ano passado mostram que o afastamento de trabalho e o prejuízo que o INSS teve ao pagar indenizações de pessoas que foram afastadas do trabalho por motivo de saúde mental subiu 68%. Então, no ano passado. Então, por causa da quantidade de pessoas adoecendo emocionalmente, inclusive a lei está mudando, porque o governo está falando, eu não tenho como pagar essa conta. Então a empresa tem que cuidar do funcionário. Se o funcionário está adoecendo, a empresa tem que pensar no psicólogo, no tratamento, mudar as políticas internas. Então tem uma norma nova, que é a NR1, que trata desse assunto. Então eu entendo que o assunto é sério, é muito atual, muito relevante, e para mim, um dos principais motivos que todo esse adoecimento tem acontecido é por causa da busca incessante por prazer, por felicidade. Porque nós somos uma geração que ouvimos o tempo todo, seja feliz, siga os seus sentimentos. Na hora que você for educar seus filhos, não frustra seu filho, não fala não para ele, não, que ele vai sofrer. Então, nós somos uma geração que quer evitar a todo custo a dor, o sofrimento, que quer uma busca desesperada por prazer, por satisfação. Eu quero consumir, eu quero ter alívio, eu quero ter prazer, eu quero sensações. Então, a gente busca o tempo todo, seja na tela, nas redes sociais, o tempo todo a gente está buscando validação, prazer, sensações boas, a gente foge da dor, foge de construir as coisas. Então, o nosso cérebro, nosso corpo, nossas emoções, elas não foram feitas para consumir assim. O prazer, ele foi planejado por Deus para ser o resultado de conquista, de trabalho, de uma colheita, né? E hoje nós queremos colher a sensação, colher o prazer sem o plantio. Então isso está causando muito adoecimento, porque a gente consome dopamina num ritmo que o nosso cérebro não foi planejado para liberar. A gente, por causa da busca incessante por produtividade, né? Então a gente quer assim, ser produtivo mais do que o nosso corpo dá conta, a gente não cuida de áreas básicas de descanso, de renovação, e aí a gente vai queimando nosso cérebro. Porque, por exemplo, para você... isso é uma das coisas que eu vejo que é muito legal, que são coisas que Deus fez no funcionamento cerebral, que na hora que você vai estudar, você fala, gente, é incrível. Por exemplo, uma das coisas que dá mais saúde mental e emocional é a serotonina. Né? A gente precisa de serotonina, só que a serotonina, ela demora para ser renovada. Ela não é um neurotransmissor que ela se produz assim... Ela é como se fosse assim um neurotransmissor caro, ela é preciosa, e para ela ser produzida, você precisa de algumas coisas. Sabe o que você precisa para aumentar a sua serotonina? Você precisa de dormir, você precisa de 30 minutos pelo menos de exposição à luz solar, sem óculos escuros, sem tela, sem janela, sem nada. Você precisa de andar descalço, contato com a natureza, fazer atividade física, descansar. Uma das coisas que eles falam que aumenta a serotonina é um verbo que nem sei se existe, que eles falam que é passarinhar. Passarinhar, você ficar debaixo da árvore vendo os passarinhos. Então, Deus, ele criou a gente para ter o hábito de descanso, de fazer atividade física, de ter contato com a natureza, e isso renova a serotonina. Agora, a gente quer produzir o tempo todo. Então, a gente coloca o nosso cérebro para girar numa rotação que ele não dá conta. Aí, o que acontece? Acaba a serotonina e a gente continua rodando. Como? Adrenalina e cortisol.
Adrenalina e cortisol é ruim? Não. São neurotransmissores que Deus criou para serem usados em momentos de crise. Então, no momento de estresse, no momento que você precisa de fazer um esporte ou de fugir de um ladrão ou de, sei lá, você vai ter uma reunião importante, então vem aquela adrenalina, vem aquele cortisol, vem aquela dopamina, então são transmissores que eles devem e foram criados para nos impulsionar, para nos dar uma energia, uma produtividade extra em momentos pontuais. Só que a gente não consegue renovar nosso estoque de serotonina porque os nossos hábitos não são saudáveis. A gente está o tempo inteiro em busca de sensações intensas. Então, a gente enche o nosso cérebro de adrenalina, de cortisol. E aí, depois, a gente fica estressado. É como se você pegasse um carro e ao invés de você usar a gasolina, você vai botar querosene nele, porque queima mais rápido que eu preciso. Então as pessoas, elas estão muito adoecidas, porque elas não estão respeitando o próprio corpo e a maneira como Deus criou para a gente renovar nosso cérebro, renovar nossa saúde. Então a gente precisa de repensar. Eu acho que a nossa sociedade está sim muito adoecida. Essa busca por felicidade e prazer a todo custo, ela tem gerado pessoas muito superficiais, muito frágeis, muito pouco resistentes à frustração. E quando a gente não sabe se frustrar, não sabe esperar, não sabe adiar o prazer, né? Você adiar o prazer hoje para você conquistar algo melhor, e aí sim você ter aquela dopamina merecida, né? Que você, poxa, conquistei algo. Aí isso dá pra gente saúde, mas do jeito que as coisas estão, o adoecimento ele tá só subindo, e aí as pessoas estão tentando entender e buscar sobre isso, porque é uma necessidade gritante da nossa sociedade hoje. É legal você falar isso, porque a gente trabalha com empresárias, né? Nós somos empresárias, trabalhamos com empresárias, nós também somos mãe, né? E a gente tem tantas frentes, né, para fazer essa gestão. Então, eu vejo assim, eu aprendi isso que você está falando a duras penas, porque eu achava que eu tinha que gastar um tempo da minha vida produzindo absurdamente para chegar num ponto da minha vida e diminuir um pouco o meu ritmo. Tudo bem, eu acho que acontece. Às vezes tem uma época mais intensa mesmo. Mas chegou num ponto que eu não conseguia dormir direito por causa de todas as minhas demandas. E isso tem um custo muito alto, porque a gente fala de ser muito produtiva, mas o problema é que quando você chega nesse nível de cansaço, sua produtividade, ela não acontece. Não você acontece. trabalha e você não consegue resolver as coisas, fica extremamente estressada, aí a família acaba colhendo os frutos desse estresse, né? A gente vai ficando meio doida, assim. Então, eu fui aprendendo isso a duras penas, assim, dormir, gente, é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? E Deus ensinou o descanso. Por isso que eu falo, gente, a Bíblia é tudo. Deus nos ensinou o descanso desde o começo, desde a criação, né? A importância da gente descansar pra gente, de fato, ser produtivo. E tem uma linha, né, do empreendedorismo que fala assim, trabalhe enquanto eles dormem. Meu filho, não faz essa besteira, vai dormir, porque senão você vai ficar trabalhando enquanto eles dormem, na hora que eles acordarem, eles vão ser mais produtivos que você. Então, assim, é muito importante. E aí eu já queria aproveitar e puxar isso. Como que a gente vai trabalhar essa saúde emocional na mulher que é empresária, que é mãe, né, que lidera, às vezes, um ministério na igreja, lidera uma célula. Como que faz para a gente conseguir, de fato, ter saúde emocional nesse contexto tão intenso, né? Eu gosto muito de falar sobre a parábola dos talentos. Eu falo isso muito, já falei muito na COR. Foi, inclusive, no lançamento da COR, foi a palavra que eu dei. Legal. Que o Senhor, ele deu talentos conforme a capacidade de cada um. E a gente precisa multiplicar aquilo que Deus nos deu. Sim. Então, se Deus me deu um negócio, Deus me deu uma maternidade, Deus me deu um marido, Deus me deu uma célula, Deus me deu uma habilidade, às vezes, de falar, de cantar, enfim, eu preciso multiplicar em tudo aquilo que Ele me deu. Verdade. Mas como fazer isso com saúde mental, com plenitude de vida, podendo realmente viver uma vida que Ele preparou para nós? Sem dúvida, é crucial a gente pensar nisso. Quando Deus criou todas as coisas, né? Quando você lê o relato da criação, fala que Deus criou a tarde e a manhã.
Primeiro ele fala da tarde e depois da manhã. É interessante porque quando vai falar da criação, parece invertido. Porque primeiro a gente confia, primeiro a gente descansa, depois a gente produz. Então, a tarde é o momento do pôr do sol. Numa época onde não existia energia elétrica, onde não existiam essas tecnologias, de tarde era o horário de eu já me preparar para descansar. E de manhã é o horário de produzir. O próprio Jesus, quando ele começou o ministério dele, os primeiros 30 anos da vida de Jesus, ele não fez nada de produtivo. Ele só viveu. E a Bíblia não conta nada do que aconteceu nesse período. E antes de Jesus começar o ministério dele, ele foi batizado, o céu se abriu e veio uma voz do alto que disse: Tu és meu filho amado, eu me alegro, eu me agrado de você. Qual que é o ponto aqui? O que Jesus tinha feito para ouvir aquela voz? Ele já tinha curado alguém? Ninguém. Não tinha pregado nenhum sermão, não tinha curado ninguém, não tinha morrido na cruz, não tinha ressuscitado, ele não tinha feito nada ainda do seu ministério. E ele ouviu aquela afirmação do Pai dizendo: eu amo você e eu me agrado de você. E Jesus, ele foi produtivo a partir de uma segurança da identidade que ele tinha. Ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era o filho amado de Deus, e ao saber que ele era o filho amado de Deus, ele pôde confiar no Pai, obedecer o Pai, e a produtividade dele veio a partir do descanso, veio a partir de uma segurança da identidade que ele tinha. Se a gente quer ser muito produtivo a partir de uma identidade frágil, ferida, a partir de uma insegurança, a gente vai colocar na nossa produtividade a fonte da nossa identidade. E a gente vai acabar produzindo por uma motivação errada. Vai produzir por carência, produzir por insegurança e querer se afirmar a partir de resultados, seja financeiro, seja de visibilidade, o que quer que seja. Então, quando a base da sua produtividade não é saudável, não tem uma identidade curada e bem resolvida, a gente vai acabar cometendo excessos. E esses excessos, eles cobram uma conta muito alta. Por quê? A gente pode, como eu disse, até usar o nosso cérebro com cortisol e adrenalina, e ele vai por um tempo. Mas uma hora o cérebro fala: eu não aguento mais, e ele te para. A conta chega. A conta chega. Então, assim, se você não cuidar da sua renovação de saúde, da sua renovação de serotonina, do seu descanso, dos hábitos saudáveis, uma hora o seu corpo vai falar: eu não aguento mais. E aí aquele ritmo intenso de produtividade que você conseguiu no início, como a Débora mencionou, ele começa a dar os primeiros sinais. O raciocínio já não funciona tanto, a memória começa a falhar, na hora que você está indo para alguma reunião ou para atender alguém, você já está cansado, você já começa, tipo assim, dar uma angústia, né? Tipo assim, eu tenho que fazer essa reunião, eu tenho que ir bem, mas eu já não tenho a mesma motivação e a mesma disposição que eu tinha antes, e aí o seu corpo começa a dar sinais: para. E uma hora, quando a gente não respeita todos aqueles sinais amarelos, aí a gente paralisa, aí o corpo entra assim num burnout, seja num estresse cerebral, às vezes paralisa até membro do corpo. Então, assim, as pessoas com estado grave de burnout, elas ficam impedidas de trabalhar. Então, pois vamos falar desse burnout? Eu acho que no nosso contexto é muito bom, né, da gente falar sobre isso. Quais são os sintomas para você identificar que você está no burnout? Ou então, chegando perto dele? Os sintomas são mais ou menos nessa linha do que eu disse. Primeiro, você começa a se sentir um pouco assim, incapaz de fazer coisas que você fazia antes, né? Então a memória já não é a mesma, o raciocínio já não funciona tão bem, a produtividade cai e você começa a sentir um bloqueio, uma ansiedade, uma angústia para fazer as atividades cotidianas corriqueiras que antes você fazia normalmente. Aí o seu corpo está dizendo, é o sinal amarelo. E aí quando vai chegando no nível, aí vem a insônia, como você disse, você está tão estressado, com tanto cortisol, tanta adrenalina, você já não consegue dormir mais. Então, isso tudo vai te levando num nível de estresse, irritabilidade, você começa a brigar com as pessoas perto de você, briga com os filhos, briga com o marido e já não consegue mais ter alegria nas coisas. Então, tudo é como se a vida ficasse tensa. O nível de irritabilidade, de estresse, de cansaço, ele vai chegando no limite. E aí tem uma hora, é um recipiente, ele vai enchendo, uma hora ele transborda.
Então, às vezes é uma coisa simples, uma coisa do dia a dia que faz aquilo ali transbordar e aí dá uma ruptura, seja de uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, um surto psicótico, uma paralisação de um membro. Acontecem coisas, às vezes, sérias que a pessoa, assim, o corpo dizendo, chegou aí no meu limite, eu não dou conta mais, agora você vai para o hospital, você não quis descansar, mas vai ficar 6 meses no hospital, ou 6 meses afastado para poder se cuidar, porque você gastou tudo, gastou todo o meu estoque de saúde, de hormônios que eu tinha. Então, o burnout, ele é quando você chega num nível que aí você não produz mais nada. Eu lembro ano passado, então, eu fui diagnosticada com burnout. Pra falar a verdade, eu acho que eu não cheguei no burnout. Você mas tava eu no sinal amarelo, né? Tava assim, num caminho bem próximo. E aí, os meus sintomas foram assim, a primeira coisa, eu via tudo dando muito certo, mas eu não conseguia ter a alegria de curtir todas as minhas conquistas. Legal. As coisas estavam fluindo, estavam indo muito bem. Eu estava trabalhando muito, conquistando muito, mas aquilo ali não me preenchia, sabe? Aquele negócio assim... A gente sabe que o que preenche é a presença de Deus, né, e tudo mais, mas quando você conquista alguma coisa, que te dá prazer. E eu já não estava tendo prazer nas conquistas, apesar de fazê-las. E falar assim, nossa, eu tô conseguindo conquistar, mas o sentimento não era de prazer. E aí comecei a ter muita irritabilidade. Coitado do meu marido, gente. Meu marido sofreu essa época. Meu amigo Igor sofreu, as crianças. Então eu comecei a ficar estressada. Aí depois de um tempo eu comecei a ficar meio deprimida. Eu já não estava tão irritada, eu já estava meio deprê. E aí, de repente, eu já comecei a ficar indiferente. Sabe assim, nada... Parece assim, não tô estressada, também não tô triste, tipo assim, tanto faz. E aí eu comecei a perceber, e aí você sempre foi tão alegre, tão animada, muito agitada, né? E aí eu falava, gente, eu já entendi que esse tempo que eu queria produzir com muita intensidade, porque eu sabia que eu precisava de fazer uma transição de carreira, eu precisava de mudanças, eu precisava de investir muito no trabalho. Eu falava, agora chega. O que deu pra fazer, deu. O que não deu, agora eu vou diminuir meu ritmo. Porque o custo disso tá muito alto. Né? Pra família, pra minha saúde, até pra eu curtir. Eu não tô conseguindo curtir. Que adianta, né? Você ter sucesso, às vezes guardar um dinheiro, mas você não conseguir viver a fase, por exemplo, dos seus filhos pequenos. Pois né? Que é tão impressionante. Não passa volta. Rápido, né? E Bruna sempre fala isso, é o lugar onde a gente é insubstituível, né? Verdade. Então, assim, você pode ser substituído no trabalho, mas como mãe você não é. Então, é muito importante. E aí, eu acho legal também a gente entrar, porque eu gosto de polêmica. Vamos falar de polêmica. Tô brincando. O que eu acho que a gente tem que trazer para a mesa como assunto quando a gente está falando com mulheres que são empresárias? O que eu vejo, né, andando muito por essas mesas, né, por esses ambientes de empresários, eu percebo que as mulheres, ou elas estão muito bem sucedidas na carreira e meio fracassadas na família, ou elas dedicam muito à família e se sentem frustradas na carreira. E muitas vezes também entra essa questão do feminismo com essas ideologias, essas ideias de que nós precisamos conquistar para a gente não ser dependente de homem. Então, como que a gente pode trabalhar isso à luz da Bíblia? Porque eu sou muito da bandeira de que a mulher ela tem que multiplicar onde ela foi colocada. E eu amo chamar a Débora. Eu amo, porque a Débora da Bíblia, ela foi muito disruptiva, né? Numa época, assim... Mulher não tinha voz, ela foi uma mulher muito usada por Deus. Imagina se a Débora fala, não, eu tenho que só ser mãe aqui. Entende? Então, assim, eu sou muito dessa ideia. Nós precisamos multiplicar em todas as frentes, mas a gente não tem que escolher uma ou outra. E a gente também não tem que deixar essas ideias do feminismo entrar. Né? Porque senão a gente acaba perdendo a nossa família e a gente vai se perdendo no meio do caminho. Então, eu queria que você falasse isso. Inclusive citando uma pregação sua que mexeu comigo demais, que foi a pregação que você fez na série de família. Falando que quanto mais a mulher quis se posicionar sem a necessidade do homem, mais isso foi pior isso foi pra ela, né? Então, falar um pouquinho desse assunto polêmico. Aí sim. Então, eu penso que o machismo ou o uso da religião
para dominar a mulher nunca foi o plano de Deus, e eu não considero a Bíblia machista, eu considero usos que as pessoas fizeram em alguns momentos históricos machistas, mas a Bíblia, ela é um livro extremamente revolucionário a respeito da mulher ao longo da história. Né? Então, se lá no início, quando Moisés começou a escrever a lei, as mulheres, elas eram assim, puros objetos, os homens faziam o que eles queriam com ela. Dentro do povo de Deus, as mulheres tinham proteção, tinham leis que davam para elas dignidade e respeito e organizavam as coisas. Né? Na época de Jesus, Jesus tratou as mulheres de uma maneira assim, revolucionária, extraordinária. Tem mulher na genealogia de Jesus, tem algumas que aparecem na lista lá. Então, eu entendo que a Bíblia trata a mulher com respeito, eu entendo que existem papéis que são designados e tem sim respeito e espaço para todo mundo. O próprio Provérbio 31, que é o Provérbios da mulher virtuosa, ele não descreve uma mulher paralisada, apática, apenas, como é que eu vou dizer, presa num papel de maternidade. Ele descreve uma mulher extremamente atuante, produtiva, né? Então ele fala no Provérbios 31 da mulher virtuosa, ele fala do cuidado com o marido, do cuidado com os filhos, do cuidado com a casa, dos negócios. Então é uma mulher muito ativa e eu entendo que é possível ser uma mulher ativa e produtiva, embora a mulher precise tomar cuidado, porque não dá para ela ser tudo ao mesmo tempo, né? Ela precisa, sim, de um equilíbrio, então não dá para ela querer ser mãe de 4 e a dona de casa do ano e ser CEO de uma multinacional ao mesmo tempo. Eu entendo que precisa de ter, sim, um equilíbrio, e a palavra de Deus, ela nos mostra que o casamento é uma parceria de cuidado. Então, quando a mulher ela está muito ansiosa para ser independente, para poder, não quero que homem mande em mim, eu quero ter meu próprio dinheiro, ter minhas coisas, não quero depender de homem, isso acontece porque ela não confia no marido dela, e ela não tem ao seu lado um homem que se sacrifica por ela como Cristo se sacrificou pela igreja. Então eu entendo que o plano de Deus num casamento que funciona é um homem que está mais à frente no mercado, mais à frente nos negócios, embora a mulher também possa ocupar o seu lugar, também possa ter renda, e hoje em dia é muito difícil um homem conseguir bancar uma casa sozinho, que está tudo muito caro, muito difícil. Então eu entendo que os dois estão juntos no mercado, e do mesmo jeito que os dois estão trabalhando fora, também os dois têm que trabalhar em casa. Então aquele modelo clássico do homem que trabalha sozinho e que paga sozinho todas as contas, e da mulher que fica exclusiva em casa cuidando da casa dos filhos, são poucas famílias que conseguem. Existem famílias que funcionam dessa forma, mas são poucas. A maioria das famílias tem os dois trabalhando fora e os dois trabalhando em casa, porque se a mulher também ajuda no sustento, o homem também tem que ajudar nas tarefas com os filhos, nas tarefas com as casas, então os dois são parceiros. Agora, uma mulher que ela está muito ansiosa ou muito em busca da sua independência, ela vai acabar, ou ela está demonstrando que ela não confia naquele homem, então ela não sente que ele a ama, que ele a protege, que ele se importa com ela. Talvez é um marido que não é temente a Deus, às vezes é um cara muito egoísta. Então essa questão da relação dela com o marido interfere muito, mas o que Deus mandou para o homem morra pela sua esposa, morra pelos seus filhos, se sacrifique, proteja, cuide deles. Então, quando você tem um marido que cuida e se sacrifica, como Cristo faz por nós, e uma mulher que está junto ali, somando, né? Então, a submissão não é a mulher calar a boca e obedecer. A submissão é estarmos juntos na mesma missão e um auxiliar o outro, e eles estarem juntos no mesmo projeto. Então, eu entendo que um casamento legal, um casamento que tem isso, parceria, conexão, um cuida do outro, uma divisão de tarefas legal. Então, isso é um casamento saudável. E quando eu falei naquela palavra, né, sobre a mulher ter sido a maior prejudicada com todas essas ideologias, é porque, assim, a maternidade, ela acontece no corpo da mulher.
E isso é algo que traz para a mulher muitos privilégios de gerar o filho, de amamentar, uma ligação, uma conexão física e emocional forte demais com as crianças. Então, é um privilégio extraordinário, mas literalmente suga a mulher, né? Suga, assim, né, a vitalidade dela. São anos onde ela está gerando uma vida. Tanto gerando quanto amamentando e tal. Então, quando a mulher ela quer ser autossuficiente e ela fecha a porta para ter um homem, para ter um parceiro e ter essa parceria que é tão legal e tão bíblica, ela vai acabar ou abrindo mão desse sonho de maternidade, porque não dá para conciliar você estar em alto nível de desempenho e alto nível dentro e fora de casa ao mesmo tempo, você precisa de ter um parceiro. Então, ou ela vai abrir mão do sonho de maternidade, quando ela estiver mais velha, ela vai se ver sozinha, vai se arrepender, e aí a fase do corpo dela de gerar já passou, e ela abriu mão desse sonho, porque na época ela só via carreira, e aí ela abriu mão, e quando ela se arrepender, provavelmente já vai ser tarde demais, né? Ou por não conseguir deixar um homem participar da vida dela e construir essa relação com os papéis bíblicos saudáveis e ter uma relação legal de parceria, ela vai acabar, às vezes, conseguindo gerar um filho, mas não ter um casamento bíblico saudável. E aí ela vai se sobrecarregar de novo, porque aí ela vai ter um cara que não tem um vínculo muito forte, vai ser quase que um pai de proveta, né? Um pai biológico, mas que não é presente, não é marido, não é... É só progenitor. É só um progenitor. Então, ou ela vai abrir mão do sonho da maternidade e provavelmente quando ficar mais velha vai se sentir muito solitária e muito frustrada, ou ela vai se sobrecarregar porque ela fechou o coração para ter uma relação legal com o marido, e aí ela vai ter que pagar as contas sozinha e ainda ter que cuidar dos filhos sozinha. Então, o modelo mais saudável é esse modelo bíblico do casamento, da parceria, do cuidado, onde cada um desempenha os seus papéis, um ajuda o outro no papel, e eles são amigos, eles cuidam um do outro, eles são parceiros. Então, esse é o modelo mais saudável, onde a mulher ela consegue trabalhar fora, ela consegue ter sonhos, ela consegue ser produtiva no mercado, mas também ela consegue se realizar na maternidade, no casamento. Então, o casamento, ele dá coisas extraordinárias. Um bom casamento, ele dá possibilidades extraordinárias para a mulher. É verdade, é verdade. O que eu penso? Que a gente está num momento da sociedade, a gente não sabe o que veio primeiro, né? Se os homens, a gente não generaliza, obviamente, porque, né, em toda a história, homens que eram tementes a Deus eram bons homens, bons maridos. Mas hoje a gente vê uma sociedade onde tá faltando demais bom marido. Tá, infelizmente. E também as mulheres, elas estão com essa ideia do feminismo muito grande. E aí eu não sei, elas ficaram assim porque os homens estão muito ruins, ou elas começaram a ficar assim e os homens foram ficando cada vez sem identidade masculina ali e foram ficando cada vez piores. A gente não sabe, mas a realidade é que hoje a situação da maioria das mulheres hoje, que eu percebo que estão dentro, mas fora, principalmente fora desse âmbito do cristianismo, dentro da igreja, essas mulheres que estão fora, muitas já estão divorciadas, com filhos e tendo que dar conta de tudo sozinhas. Verdade. E isso vai criando uma casca na mulher também, né? E não só isso gera nas crianças, nas próximas gerações, pessoas que já têm essas marcas também, porque ela vê a mãe ali sem o pai, ela vê ali a dor da mãe, e às vezes muitas falam assim, eu nem vou casar. E às vezes casam e repetem a má escolha, o padrão, né? Às vezes a mãe não se acertou, foram vários homens ruins que passaram pela vida, aí os filhos repetem, não tem padrão de homem para escolher um bom casamento, o menino não tem um padrão para ser um bom homem. Exato, é um ciclo vicioso. E aí vai virando um caos generalizado, né? Isso mesmo. Como que a gente pode aconselhar ou intervir nesse sentido de orientar essa mulher a quebrar, primeiro, crenças
né? Que vão limitar ela na escolha, ou porque elas estão vivendo um momento de serem sozinhas e terem que dar conta de tudo. E às vezes vem com essas ideologias de que, eu preciso de ganhar meu dinheiro porque eu não preciso depender de homem nenhum. Isso, se ela tá sozinha, né, e tá com os filhos, realmente fica esse peso mesmo. E ela não quer depender de ninguém, ainda mais se for depender de um traste, é melhor ela se virar sozinha, né? Mas eu entendo assim que Deus, ele criou uma dinâmica dentro do casamento e ele criou características para o homem e para a mulher que elas tem um jeito de funcionar. E muitas vezes a mulher ela não consegue perceber que ela tem um poder e uma habilidade nas mãos de edificar um homem. Então vamos lá, assim, eu quero trabalhar 2 lados para ajudar essa mulher a respeito do entendimento, talvez, que ela tem de um homem ou de um casamento. Olhando primeiro para a mulher tem uma questão uma luta muito forte pessoal com controle e ansiedade. A mulher, em geral, ela gosta muito, ela é muito perfeccionista, ela gosta muito de ter o controle das situações, ela idealiza demais e ela quer que todo mundo adivinhe o que ela está pensando, que todo mundo acerta com ela, que todo mundo seja perfeito. Então, muitas vezes, essa mulher, ela não consegue ter um bom casamento ou escolher um cara porque ela idealiza um padrão que, às vezes, vai ser inatingível. E ela não, daqui a pouco eu vou falar do lado do homem, ela não compreende o poder que ela tem nas mãos para lapidar esse cara, tá? Então, em primeiro lugar, pela luta com o controle, com a ansiedade, com o perfeccionismo, a mulher tem dificuldade de enxergar o homem, o potencial, o valor que ele tem. E aí, todos são insuficientes para ela. Então, ela acaba se fechando nessa casca de ser durona, de ser autossuficiente, porque ela olha os caras e fala, isso serve pra mim, ele não tá no meu nível, eu tô muito acima, ele é fraco e tal. Então, isso acaba, pelo controle, pela ansiedade, ela acaba não sabendo escolher e enxergar bem. O homem, por outro lado, ele funciona bem com apoio, encorajamento. O homem, ele não... É como se ele não soubesse falar a língua da crítica. É um idioma, pensa que num robô, em algum fabricante, um celular e tal, ele tem as linguagens que foram carregadas lá nele. E no sistema operacional do homem, a linguagem da crítica, da cobrança, ele não decodifica aquela linguagem. Esse sistema operacional do homem não funciona com essa linguagem. E a mulher, pela ansiedade dela, em geral, quando ela tá escolhendo alguém ou quando ela tá casada com alguém, ela vai para cima do cara com crítica e cobrança o tempo todo. E quanto mais ela criticar e cobrar o cara, ou que ela tá escolhendo, ou que já é o marido dela, mais ele vai bloquear e afastar dela. E aí o ideal que ela tinha vai ficando cada vez mais distante, ela vai ficando cada vez mais solitária, e esse cara vai se tornando cada vez pior. Agora, um homem, ele funciona muito bem com apoio, incentivo e encorajamento. Então, se a mulher sabe usar, porque a Bíblia fala que é uma mulher tola, ela destrói a casa com as próprias mãos. E a mulher sábia edifica a sua casa. O que eu vejo, eu aconselho muitos casais há muitos anos, a mulher, quando ela está em crise com o marido dela, ela acha que todos os erros da casa são dele. Ela critica o cara o tempo inteiro, ela fala, ele é isso, ele é aquilo, ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não, nada, então ela reclama, critica, cobra o tempo inteiro do cara, sem perceber que crítica na linguagem bíblica é uma destruição. Quando ela está criticando, ela está diminuindo e piorando ele. Agora, se ela quer construir, a linguagem é a linguagem do apoio. Se ela usar as palavras dela de uma maneira sábia e a favor dela mesmo, ela vai pegar esse cara e vai desenvolver. E ele vai crescer e ele vai se tornar um homem cada vez mais seguro, com mais autoestima, mais produtivo, vai acertar mais com ela, né? Então, vou dar um exemplo bobo, assim, só para trabalhar a diferença da linguagem da crítica e da linguagem da construção. Imagina que os dois chegaram em casa,
Estão os dois cansados do trabalho, e ela tá ali correndo, arrumando as coisas e tal, e o cara chegou, sentou, tá no sofá mexendo no celular. Ela quer 2 coisas. Ela quer ajuda e ela quer um tempo com ele. Aí, o que ela vai falar, a maioria das vezes? Vai falar, você não sai desse celular, eu tô aqui correndo para um lado e pro outro, fazendo tudo sozinho, você não me ajuda em nada. Você fica aí nessa tela o dia inteiro, me dá atenção e tal. Ela tá com a linguagem da crítica, ela tá colocando para fora uma necessidade que é legítima, né? Ela tá fazendo tudo sozinha, ele não tá ajudando, ela queria ter um tempo de qualidade do casal, então a necessidade dela é legítima. Mas como que ela tá tentando chegar nessa necessidade? Com a linguagem da crítica. O que ela vai conseguir? Eles vão brigar, não tem nem clima mais para eles terem um momento de qualidade juntos, porque já brigou, já discutiu, já acabou, né? E ele vai o quê? Se afastar dela. Ela vai conseguir o quê? Afastamento emocional, e ele vai falar, nossa, tal. Porque o homem, quando ele é elogiado, gente, o elogio para o homem, ele é uma coisa que motiva o cara num nível muito especial. Então, ao invés dela usar as palavras dela para destruir, ela pode usar para construir. Então ela pode, por exemplo, falar assim, amor, vamos combinar daqui a pouquinho, ó, mais 10 minutos para cada um resolver o que tem que fazer, depois nós vamos guardar o celular aqui nessa caixinha, vamos cozinhar junto, vamos arrumar junto as coisas, depois a gente escolhe um filme junto, vamos ter um tempo legal juntos. Então ela tá falando, ela tá comunicando a mesma necessidade, ajuda e um tempo juntos. Ela usou a linguagem da crítica e da cobrança, que é uma linguagem que destrói e afasta. No outro, ela usou uma linguagem da construção, ela direcionou. Eu espero isso de você, vamos fazer juntos? Ela convidou, ela desafiou, ela aproximou, ela atraiu. E aí o que vai acontecer? Ele vai corresponder. O homem, ele corresponde bem quando ele é guiado, quando ele é orientado, quando ele é desafiado, quando ele é apoiado. Então, muitas vezes, a mulher, ela tá sozinha porque ela não vê potencial no homem e ela espera um homem perfeito, um homem que está num nível que às vezes ela acha que ela é muito superior. Então, ela quer um homem pronto, um homem maravilhoso e realmente ela não vai encontrar. Não existe, né? Não existe, nem ela é tão perfeita, ela é durona, ela tem a casca dela, mas ela sabe das vulnerabilidades que ela tem, então ninguém é perfeito, todo mundo tem qualidades e tem defeitos, então ela precisa, ao escolher, ter um pouco um olhar mais sábio, mais profundo de ver o potencial e não a obra-prima pronta. Ela tem que entender que Deus deu a ela, pelas palavras dela, uma habilidade de desenvolver o parceiro. E já estando casada, ao invés de achar que todos os problemas do casamento e da casa são dele, ela tem que entender que ela não está sabendo usar as palavras dela para construir. Claro que ele tem a responsabilidade dele, hoje em dia os homens em geral são muito omissos, muito apáticos, muito frágeis, às vezes não tomam a liderança, não tomam iniciativa, deixam a mulher muito sobrecarregada, então não estou passando pano e nem falando que o cara é o inocente da história, eu só estou dizendo que nos meus aconselhamentos eu vejo que as mulheres, elas não percebem que elas também estão contribuindo na dinâmica ruim do casamento, principalmente usando as suas palavras para destruir, ao invés de usar para construir. Se a mulher for sábia, ela pega esse cara, às vezes apático, às vezes com poucas habilidades, e ela constrói ele num grande homem. Então ela precisa saber usar as suas palavras para construir, para edificar. E ao invés de cobrar do que ele não fez, ela tem que direcionar para o que ela gostaria que ele fizesse. E ela dando as dicas, dando os caminhos e atraindo, muitas vezes a mulher, ela está com o polo do ímã invertido. O ímã, ele, quando você está com os dois polos iguais, você põe e ele repele, né? Você tenta pôr e repele. E muitas vezes a mulher dentro de casa, ela é esse ímã repelente. Então, ela está comunicando necessidades legítimas e ela está colocando para fora coisas que deixam ela indignada e com razão, só que ela está comunicando isso de uma forma a repelir. Agora, se ela souber inverter o polo do ímã e souber usar a linguagem dela com jeitinho, com sabedoria, ela vai atrair, vai colar esse cara nela e vai desenvolver ele. E aí ele vai corresponder na hora que ela falar, uau, que cara maravilhoso que eu tenho. E ele vai ficar cada vez mais motivado, porque cada vez que ele acertar, que ele fizer uma coisa que ela gostou e que ela elogiar e que eles tiverem um tempo legal juntos, mais motivado
ele vai estar para fazer, para corresponder, né? Então, a mulher sábia edifica, ela constrói o seu lar, ela constrói o seu homem. Então, se a mulher deixar de lado o controle e o perfeccionismo e entender que ela é uma construtora, ela tem sim possibilidade de ter um grande homem do lado dela. Que legal, que legal. Breno, já estamos chegando no final, passou rápido. Queria só para finalizar que você contasse um pouquinho do trabalho que você está fazendo na Central com esse foco de saúde emocional, saúde mental, né, para a gente entender um pouquinho como é que tá essa frente aí. Então, a gente tem a Central de Restauração e hoje a gente está com alguns projetos rodando dentro da Central de Restauração. Então, são atuações com profissionais, com gente mais especialistas em algumas áreas que têm servido a igreja nas suas frentes. Então, hoje a gente tem 3 maiores projetos que funcionam, que é o GAN, que é um trabalho que a gente tem com compulsividades. Então, a gente tem o GAN funcionando em várias unidades da Central, inclusive temos o GAN online, funcionando em 2 horários distintos. E o GAN, ele ajuda em qualquer tipo de compulsividade, que é hoje algo muito comum. Então, a gente trabalha com vícios, tela, trabalho, pornografia, compras, compulsividades alimentares, vícios, aqueles clássicos de álcool e drogas. Um vício que a gente trabalha muito, que é a codependência emocional, né? Então a gente trabalha, o GAN ele ajuda muito em todo quanto é tipo de compulsividade. Então hoje o nosso maior projeto funcionando, nossa maior equipe de voluntários. A gente atende umas 300 pessoas por semana nas nossas unidades. A gente tem o Equilíbrio, que é uma reunião dos psicólogos da igreja. Então a gente tem psicólogos, estudantes de psicologia, então a gente faz encontros, a gente faz capacitações e esses profissionais eles têm atendido pessoas, terapia clássica mesmo, né? Então o estudante ele ajuda a gente fazendo triagem daquelas pessoas que às vezes estão precisando de um atendimento social, estão precisando de um apoio, então o estudante ajuda na triagem. Os psicólogos recém-formados atendem os casos sociais e os psicólogos mais experientes, eles ajudam na supervisão dessa turma recém-formada. Então, é um projeto legal e tem dentro do Equilíbrio indicação. Então, às vezes a pessoa, nossa, eu queria fazer terapia, queria terapia com um profissional cristão. Então, a gente tem nosso catálogo lá de profissionais, então a gente pode ajudar com indicações. E a gente tem um projeto muito forte, muito legal, que tem crescido muito, que é o Acolher, que é um trabalho com inclusão. Hoje em dia, cada vez tem crescido mais os casos de essas siglas, né, TEA, TOD, TDAH, então tem muitas crianças atípicas e hoje em dia está chegando a 20%, 30% das crianças, e não só crianças, a gente atende também no Acolher adolescentes e tal, mas a gente tem feito um trabalho muito legal de inclusão, onde as crianças e os adolescentes, principalmente, estão sendo inseridos na Central da Criança e nas células. Então, a gente tem uma equipe de TO, de psicólogo, de pessoas voluntários também, que ajudam na inserção na Central da Criança e também ajudam o líder de célula a lidar com isso, porque muitas vezes são algumas dicas, algumas estratégias que ajudam essa pessoa a se inserir melhor e a funcionar. Então hoje a gente tem esses 3 principais projetos a todo vapor. E nós temos alguns projetos pontuais. Então a gente tem o Pacificadores, que é um trabalho que a gente faz com cultura de paz e com resolução de conflitos à luz da Bíblia. A gente teve na época da pandemia o trabalho que chamava, me fugiu até o nome, mas foi um trabalho que a gente fez um projeto com luto. A gente fez alguns grupos trabalhando luto e tal. A gente tem o Aconchego, que é um projeto legal que a gente roda ele 2 vezes por ano, que é para casais grávidos. Então a gente tem igual tem aqueles cursos de amamentação, maternidade, parto, a gente tem o Aconchego que atende esses casais que vão ter filho e trabalha à luz da Bíblia a preparação para a chegada desse bebê na família. Então são temas ligados ao dia a dia das pessoas, onde a gente tem uma interface com a saúde mental e com a palavra de Deus. Então são às vezes projetos pontuais, dependendo da circunstância, depende da equipe. Às vezes a gente tem um profissional que é muito capacitado em uma coisa e desenvolve uma ação pontual. Temos esses maiores que rodam já com uma equipe mais robusta e já mais sistematizada. Então são necessidades que a gente vê. A gente fez esse ano o Recentre-se. Eu ia falar dele. Eu ia falar,
precisando aí já de ter a gente segunda tá edição. planejando pro ano que vem, estamos avaliando no calendário da igreja uma data, mas a gente, porque a data que foi o Recentes nesse ano foi no final de janeiro, e janeiro é o mês do Janeiro Branco, né, que é o mês da saúde mental, tem campanhas até do governo nesse sentido. Então, assim, nosso intuito é ter com uma recorrência o Recentes em janeiro, mas em janeiro do ano que vem vai ser a época da chegada do nosso quarto filho, então a gente não vai conseguir organizar, e vai ter também o Decente, que vai ser muito legal na mesma época. Então a gente no ano que vem vai fazer o Recentes em outra data, mas a ideia do Recentes é reunir alguns profissionais e pastores e reunir a igreja para trazer. O elenco desse ano foi legal demais. Nossa, foi sensacional. Eu fui muito abençoada no Recentes. Muito. E o Recentes é isso, né? Vamos recentrar a nossa vida, né? Vamos colocar algumas coisas no eixo, porque o dia a dia, a sobrecarga, às vezes tira a gente um pouco do eixo e a gente bagunça um pouco a nossa vida. E o Recentes é assim, vamos dar uma parada, um final de semana para eu dar uma parada e colocar minha vida no eixo, colocar Jesus no centro do meu coração de novo, rever algumas prioridades, rever alguns hábitos, cuidar da minha saúde emocional, cuidar dos meus relacionamentos. Então o Recentes é como se fosse assim, uma parada no ano para eu colocar minha vida em ordem. Sensacional, Breno, parabéns. Pessoas curadas curam pessoas, né? Verdade, pessoas Bruno. feridas continuam ferindo pessoas, então isso realmente é muito importante. Quero agradecer por você ter vindo, contribuído tanto. Ficou aqui a minha pergunta pendente, como que a gente ensina saúde emocional para as crianças? Nós vamos ter que fazer uma parte 2. Vamos fazer parte 2. Na hora que ele começou a falar também dessa integração de crianças com TOD, TEA. Isso aí também dá outro. A Ju que ela me ajuda muito a lidar com meus filhos e com as crianças. Eu confesso que eu tenho mais habilidade com adulto que com criança. Estou aprendendo. Então vamos marcar com a Ju. Pronto, porque esse tema é sensacional também pra gente trazer. A Ju é especialista na área de criança e adolescente. Ela é TO e ela é pastora incrível comigo, e ela que me ensina a cuidar dos meus meninos, porque eu às vezes fico bravo com eles e ela fala, calma. Você, Breno, fica bravo nessa fase toda. Não, fico muito. Quem consegue me tirar do sério são meus filhos. É um desafio, né? É um desafio. É isso. Gente, obrigada, Breno. Nossa, sem palavras para te agradecer a presença. Muito feliz de estar aqui. Todos os ensinamentos, né? A gente quer realmente isso. A Cor é para isso, né? Pra gente trazer esse assunto pra mesa, pra gente entender que negócio é missão, pra gente entender que as nossas famílias precisam estar fortes e que o evangelho, né? Ele precisa brotar na nossa vida e ele precisa ser rio de vida e de cura para outras pessoas. E a palavra de Deus, ela é muito profunda, ela é muito assertiva. Lá, como a Bruna disse no início, é um manual que tem, assim, os ensinos e as orientações para todas as áreas. Para negócio, para família, para casamento, para dinheiro, para escolhas, para o nosso relacionamento com Deus, que é a coisa mais importante que a gente tem. Então, a palavra de Deus, a despeito de usos errados que as pessoas fazem, a despeito de religião e religiosidade, a Bíblia ela é muito profunda, ela é muito rica. E como você disse, né, Débora? Eu duvido alguém pegar a palavra, colocar em prática, se essa pessoa não vai ter uma vida extraordinária. Porque, assim, foi Deus que nos criou, foi Deus que criou as leis que regem as nossas emoções, nossos relacionamentos. Então, se você conhece os princípios que a Bíblia apresenta, põe em prática, você vai ter saúde emocional, você vai ter uma vida frutífera, você vai ter uma vida com propósito. E a Bíblia é muito linda, muito profunda, e a motivação de Deus é amor, né? Ele quer o melhor para nós, e Ele deu as dicas e os princípios para a gente ser saudável e fazer boas escolhas. Breno, obrigada. Fiquem de olho, nós estamos chegando aí no final desse segundo episódio do Corcast. Fica de olho, porque semana que vem já tem mais episódios e a gente já vai lançar no YouTube e no Spotify o áudio desse podcast. Então acompanhe aí no nosso Instagram da Corcast e no Instagram da Cor Escola, também nos nossos canais de áudio e vídeo, para você não perder nada do que a gente está trazendo por aqui. Muito obrigada aí pela audiência. Não esqueça de compartilhar com aquela pessoa que Deus colocou no seu coração durante essa conversa e curte aqui pra gente. Vamos espalhar essa mensagem.